Fala, agronauta! Meu nome é Josi Prado e você está no canal AgroInsight. Hoje a gente vai falar dos principais erros cometidos ao se fazer um cálculo de recomendação de fertilidade do solo, na hora de interpretar a análise de solo e na hora de fazer o cálculo, certo? Confere aí logo depois da vinheta. Muito bem, seja muito bem-vindo, agronauta, feliz 2021, esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal do YouTube, estou muito feliz mesmo. E antes da gente falar sobre o principal assunto aí do vídeo, alguns recadinhos rapidinhos e importantes para quem já acompanha o canal há mais tempo. Que é o seguinte, como vocês sabem, a AgroInsight, ela passou de um portal que falava só sobre manejo do solo para algo mais abrangente. A gente se tornou um portal de curadoria de conhecimento agro nas culturas da soja, do milho, do algodão, fruticultura e pecuária. No entanto, a gente não vai deixar de falar de manejo do solo, porque afinal é a minha especialidade de formação. Então não tem por que eu deixar de falar disso dentro aqui do canal ou do portal e de todas as nossas mídias aí. Mas como é que vai funcionar agora? A partir de agora esse tema ele vai ser uma coluna minha, uma coluna própria chamada Coluna Manejo Descomplicado, que vai ao ar um vídeo toda quinta-feira agora para vocês, tá? Então eu não vou deixar de falar desse assunto, mas ele vai ser restringido a essa coluna aqui. Se você quiser acompanhar vídeos novos falando sobre o tema manejo do solo, fique ligado que toda quinta-feira agora a gente vai estar com essa programação, certo? No ano de 2020 eu tentei vários formatos de conteúdo, fiz testes pra gente ver o que ficava assim mais fluido, né? E que o pessoal também pedia, dava sugestões. E eu até comecei com uma série de resumo de livros que não deu muito certo, mas enfim, a gente está ajustando e agora então o Manejo Descomplicado vai ficar em formato de coluna junto com diversas outras novidades que eu vou falando para vocês aí ao longo do ano, certo? O ano de 2020 foi um ano muito legal pra gente, muito importante, a gente passou por vários desafios e eu tô muito feliz mesmo de ter aberto agora a AgroInsight para esse novo caminho, certo? Sem mais delongas, vamos falar agora sobre o tema mesmo do vídeo, que são os principais erros que você pode cometer ao fazer uma interpretação de análise de solo na parte principalmente de cálculos. Vamos lá? Bom, o primeiro erro que a gente observa, e ao falar desses erros, tá, pessoal, é importante lembrar que são erros comuns que até eu mesma cometi quando estava iniciando nessa profissão, né, quando estava iniciando nessa área, e que eu tive a oportunidade de trabalhar mais de 10 anos aí na minha carreira profissional. São erros que eu cometi no começo, então não se julgue ou ache, né, que você está fazendo errado porque você não sabe, enfim, são erros muito comuns mesmo de acontecer, tá? O primeiro erro deles é não verificar a unidade da análise de solo para saber se todos os parâmetros que você está fazendo o cálculo ali estão na mesma unidade. Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo de soma de bases ou de CTC, normalmente as análises de solo, o potássio ele vem numa unidade diferente dos demais cátions. Por quê? Não sei, já tive a oportunidade de perguntar para alguns especialistas e eles simplesmente disseram que convencionou-se, né, por o potássio ser um dos macronutrientes importantes primários, fazer ele também em miligrama, assim como é o fósforo, né? E sendo que os demais geralmente vêm em centimol de carga, né? Centimol de carga por decímetro cúbico, ou milimol de carga por decímetro cúbico, e aí acaba ficando só o potássio com essa unidade diferente. Então, geralmente acontece com o potássio, mas tem que ficar ligado em todos os outros elementos que você está utilizando ali, se eles não estão com essa unidade diferente, porque se tiver, o seu cálculo vai sair errado, afinal você tem que somar coisas que são iguais, né, que estão na mesma proporção, na mesma dimensão, certo? O segundo erro, que é parecido com esse erro de unidade, mas é um outro tipo de erro, tem a ver com o extrator.
Por quê? Quando a gente vai interpretar uma análise de solo, a gente utiliza tabelas de interpretação dependendo da região, certo? E muitas vezes existem mais de uma tabela por região, ou você não tem uma tabela específica da sua região, você tem que pegar de regiões vizinhas. E aí tem um detalhezinho que pode mudar tudo, que é o extrator. Quando os pesquisadores vão montar essas tabelas de interpretação, eles montam em cima de análises que foram tiradas com determinado extrator, seja ele o extrator Melick, que é chamado, ou então o extrator resina. Dentro do Melick existe o Melick 1, o Melick 3, então você tem que ficar ligado se a tabela que você está utilizando de interpretação, se é do mesmo extrator que está lá na sua análise de solo. Muito cuidado também com o extrator utilizado nos micronutrientes, que pode ser diferente, tá? E isso dá bastante, pode dar um erro aí na sua interpretação e, consequentemente, na hora de fazer o cálculo, tá? Porque numa tabela, o que está considerado bom num extrator pode estar considerado baixo em outro extrator. E aí você pode estar fazendo um cálculo aí, colocando a mais do que o seu solo precisa, tá? Na hora de fazer a recomendação. O terceiro erro que eu listei aqui é justamente sobre a tabela de interpretação. Então, às vezes você está numa região e tem acesso a um outro tipo de tabela porque alguém te mandou, enfim, porque você pesquisou na internet e não viu de qual região que pertencia essa tabela. Então, preste atenção se ela está de acordo com a região que você está localizado. Existem diversos métodos, né, de interpretação de análise de solo dependendo da região. Por exemplo, eu posso citar aqui na região de São Paulo, utiliza muito o IAC, né, utiliza muito os dados do IAC ali para fazer a interpretação de solo. No Rio Grande do Sul utiliza o manual Rolas. Aqui no Cerrado a gente utiliza muito o manual Embrapa, né, da Embrapa Cerrados, assim como no Nordeste também é muito utilizado da Embrapa. Existe o de Minas Gerais, né, que é o Quinta Aproximação. Então, dependendo de que região você tá, é uma tabela que o pessoal utiliza que é adequada ali para mais ou menos o tipo de solo da região, tá? Como eu comento muito no curso até, essas tabelas de modo geral, se você for perceber, elas têm uma coerência, né, entre elas, entre todas elas, que fica mais ou menos ali sempre na mesma faixa. Mas existem algumas diferencinhas sim que devem ser levadas em consideração quando você for fazer a sua recomendação. O quarto erro que eu trouxe aqui para vocês é não transformar os elementos para óxido na hora de escolher o fertilizante que você vai calcular ali na sua recomendação. Ou seja, a gente sabe que nos fertilizantes o fósforo ele é nomeado lá no fertilizante como P2O5. Eles calculam no formato de óxido e não do fósforo puro, apesar de que no fertilizante não é o formato que está ali o fósforo. O fósforo ele não está em P2O5, né, em pentóxido de fósforo. Isso antigamente tinha alguns fertilizantes que vinham nesse formato, né, com essa fórmula, mas hoje em dia é muito raro. Então, mesmo assim, né, como já era muito de costume, como ficou enraizado utilizar P2O5 no fertilizante, até hoje a gente faz o cálculo, até porque praticamente a maioria das tabelas de interpretação também levam em conta esse teor em P2O5, tá? Então, preste atenção na hora de fazer a recomendação, na hora de transformar o quanto que você precisa de fósforo em quilos por hectare, né? Ou de potássio, que também é muito utilizado em K2O, né? Como formato K2O. Preste atenção se você não fez essa transformação, que é um erro muito comum que o pessoal esquece, né, de utilizar os fatores que para fósforo, para transformar fósforo em P2O5 é 2,29 e para transformar potássio em K2O o fator é 1,2. Em outro vídeo a gente pode falar um pouco mais de onde que vem esses fatores, que foi uma dúvida até que mandaram aí nos comentários, mas por enquanto vamos
nos ater a esse tipo de erro que pode acontecer. E o erro seguinte segue a mesma ideia, quando a pessoa esquece de transformar miligramas por decímetro cúbico para quilos por hectare. Se você esquece de fazer também essa transformação, acaba acarretando em erro. Esse fator ele é mais fácil para todos os elementos, porque se o elemento já está em miligrama por decímetro cúbico, basta você multiplicar por 2 que já transforma qualquer macro ou micronutriente em quilos por hectare. Esse fator 2 tem no canal o vídeo explicando de onde que vem esse fator, lembrando que é sempre considerando uma amostra de solo de 0 a 20, tá? Por isso desse fator. Sexto erro, muito comum, não transformar centimol de carga ou milimol de carga, que é o que vem, o formato, a unidade que vem na análise de solo, principalmente cálcio, magnésio, né? Potássio, não transformar isso para miligramas por decímetro cúbico quando você vai fazer os cálculos, né? Depois você tem que transformar isso para quilos por hectare para saber mesmo numa unidade, uma macro unidade, né? Quanto que você precisa colocar ali no seu solo. Então é muito comum às vezes a gente vendo o pessoal pulando essa etapa, né? Esquecendo de fazer essa transformação, e isso dá muito erro, realmente pode dar erros gigantes de quantidade mesmo de fertilizante que você vai colocar ali no seu solo, certo? O sétimo erro é não considerar os micronutrientes para fazer os seus cálculos de recomendação. Isso é um erro muito comum, começando lá da solicitação da análise de solo. Muita gente faz a amostragem tudo certinho e não sei se por conta de custo, né, para diminuir custo, ou porque não tem o hábito mesmo, por achar que não é tão importante quanto os macronutrientes, acaba fazendo uma solicitação de uma análise simples, né, só de macronutrientes, e não faz a solicitação dos micros, ou às vezes faz e na hora de fazer a recomendação faz uma recomendação padrão, né, você pega só a quantidade ali que normalmente a região usa de micronutrientes, sem levar em consideração realmente o que tem ali na sua análise de solo. Esse é um erro muito comum, e a gente tem que entender que os micronutrientes, não é só porque tem esse nome micronutrientes que é menos importante do que os macros, né? Eles são tão importantes quanto. Eles participam de funções estratégicas dentro da planta, e por isso eles não podem ficar negligenciados, né? Então, quando você for fazer uma recomendação, sempre pense na recomendação em conjunto, macro e micronutrientes. O oitavo erro é sobre a garantia do fertilizante. Na hora de fazer essa conversão para fertilizante, você tem que lembrar que o fertilizante não tem 100% daquele elemento, ele sempre vai ter uma porcentagem daquele elemento, e dependendo do elemento ele está lá a porcentagem em óxido e conforme a gente falou, como por exemplo o fósforo e o potássio, né? Então às vezes ele está lá na porcentagem de óxido, e você tem que entender que não é 100% então da quantidade. Então fique ligado na garantia, e fique ligado também uma outra dica, que às vezes a gente pensa, a gente tem na cabeça algumas garantias padrões, né, dos fertilizantes convencionais, como por exemplo super simples, né, ou outro fertilizante aí, ureia, seja cloreto de potássio, com quantidades padrões que a gente já sabe. Super simples é 18%, cloreto de potássio é 60%, e às vezes isso varia mesmo dentro dos fertilizantes convencionais. Então às vezes eles estão um pouquinho, ou a empresa coloca uma fórmula um pouquinho diferenciada ali, coloca micros, né, na formulação, que acaba alterando um pouquinho as garantias. Então procure não utilizar essa informação padrão, procure você mesmo conferir ali na garantia do seu fertilizante se realmente tá lá aquela quantidade de cada elemento que você vai utilizar para fazer o seu cálculo de recomendação, certo? Em relação à eficiência também, a porcentagem de argila do solo, tá? E o modo como você vai aplicar esse fertilizante também interferem na eficiência. Existem cálculos que estimam, né, a eficiência desse fertilizante de acordo com o teor de argila, de acordo com a forma que você vai aplicar.
Então você tem que prestar atenção nisso. No curso a gente sempre explica quais são esses fatores, né? Quando que você vai utilizar cada um desses fatores, e no canal eu já falei tanta coisa no canal que eu não sei se eu já falei sobre isso, se eu já fiz algum cálculo de eficiência, mas se eu não fiz, vou colocar na pauta, tá, pessoal? Dos próximos assuntos, falar sobre quando que você utiliza uma eficiência, um fator de eficiência, dependendo do teor de argila ou do modo como você vai aplicar, dependendo do elemento. Então tem que ficar ligado nisso daí, certo? E o 10º erro mais comum, que eu elenquei aqui para vocês para finalizar, é não calcular o custo-benefício dos fertilizantes que você vai trabalhar. Ou seja, mesmo que você está trabalhando com fertilizantes convencionais, você tem que calcular ali, pegar na sua região o que tem disponível, para poder calcular o que mais é interessante aplicar ali no momento com o recurso que você tem, né? Muitas vezes uma fórmula concentrada ela é mais interessante porque economiza no operacional, então ou ao contrário, né? Às vezes você fala assim, essa fórmula ela tem uma porcentagem menor do elemento que eu vou utilizar, então compensa eu comprar um concentrado, mas às vezes pelo valor você acaba verificando que o custo-benefício continua sendo de uma fonte menos concentrada, por exemplo. Às vezes por questão de proximidade com a mineradora ou com portos, acabam fazendo com que um fertilizante seja mais barato do que outro, ou corretivo, né? Então você tem que prestar atenção nesse cálculo de custo-benefício. Às vezes uma coisa a gente faz tantas vezes vamos supor que 90% das vezes que você faz o cálculo, você acaba vendo que um determinado fertilizante compensa mais. E aí o principal erro é você deixar de fazer essa conta achando que sempre dá que esse fertilizante é o melhor, né? Mas existem alguns casos específicos, dependendo do operacional, que um outro fertilizante vai compensar. Então não deixe de fazer esse cálculo, por mais que sempre vai dar o mesmo resultado, pode ser que num determinado caso um outro fertilizante encaixe melhor, e aí você deixa de obter aquele benefício, né, aquela redução de custo, porque você está mais acostumado a sempre fazer por um determinado tipo, né, de fertilizante. Então o último erro é sobre não calcular o custo-benefício. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que não são só esses erros que acontecem durante o processo de uma interpretação de análise e recomendação, mas a gente vai conversando sobre isso ao longo do tempo aqui no canal. Espero sempre a contribuição de vocês, enviando dúvidas, enviando temas, tá? Participando. Eu não estou conseguindo mais responder comentários como eu respondia antes, por conta do volume de comentários mesmo do canal, né, de interações nas mídias sociais, então não tô tendo tempo, me perdoem. Mas como é que eu vou fazer a partir de agora para não deixar vocês na mão também? Ir verificando, né, esses comentários que vocês deixam aí no YouTube e agrupando eles por semelhança para poder continuar construindo conteúdo aqui pro canal. Então não deixe de comentar, apesar de eu não conseguir responder diretamente, a gente continua monitorando esses comentários para justamente extrair ideias de conteúdo, certo? Então muito obrigada pela sua audiência, não esqueça de compartilhar se você gostou. Se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações. Toda quinta-feira agora em 2021, né? Pelo menos para 2021 a programação vai ser essa, que é toda quinta-feira lançar um vídeo novo na coluna aqui do Manejo Descomplicado no canal da Agro Insight. Um abraço e até a próxima! O 9º erro é não considerar a eficiência do fertilizante. Então, principalmente nos fertilizantes fosfatados, a gente tem lá o fertilizante que é solúvel em água, que é solúvel em ácido, né? Então você tem que prestar atenção à solubilidade total do fertilizante. Sempre vem especificado lá quanto que tem a porcentagem, né, do elemento dentro do fertilizante, e tem lá a porcentagem do elemento solúvel. Existem alguns tipos de fertilizantes que esse número muda, então tem que ficar ligado ali
em quanto que é a quantidade total daquele elemento e a quantidade que é solúvel, tá?